Olá, pessoal. Então, dia 23, 25, 26 de janeiro, estaremos aí desenvolvendo esse treinamento dos atletas pré-selecionados para fazer parte juntamente com a equipe do Mantiqueira para que a equipe técnica possa estar avaliando melhor esses atletas e vendo principalmente o desenvolvimento dos atletas que foram pré-selecionados. É muito importante entender que o processo avaliativo num jogador de futebol é ao longo da sua carreira profissional. Vamos dizer que um atleta profissional hoje, um camisa 10, num grande clube, ele está como titular. Muitas vezes não está performando, ele é substituído. Depois daqui um mês, muitas vezes pode ser desligado da equipe, pode romper o contrato, né, de trabalho, tendo uma rescisão. Isso faz parte do futebol. Então, todos esses atletas, eles sempre serão avaliados, sempre estarão nesse processo de avaliação. Ainda mais categoria de base, depende muito do desenvolvimento do atleta. Então é o que nós estaremos sempre fazendo com muito rigor, dentro de protocolos a serem seguidos pela equipe técnica. Elas têm que cumprir com todos os objetivos e estratégias que o clube desenvolve. Além de tudo, as famílias, e aí eu vou estar à disposição de poder estar orientando as famílias que estarão fazendo parte, né, da Academia Desportiva Mantiqueira, de como funciona o futebol, de como é a preparação de um atleta, como a família pode colaborar e ajudar, auxiliar, dar respaldo, dar acolhimento ao atleta para esse longo caminho que teremos no ano de 2024, onde o Campeonato Paulista Sub-11 e Sub-13 começa sempre em maio e ele se estende às suas finais do campeonato em novembro. Então tem um percurso bem longo aí para ter um desenvolvimento e a gente ter toda uma convivência juntos ali e aprendizagem. Então é extremamente importante as famílias poderem ter um entendimento de como funciona o futebol. E os atletas que estão ali juntamente no Mantiqueira, que vão representar o Mantiqueira, além de conviver e ter, né, orientação e reuniões, poder entender que os atletas eles precisam ter um perfil. O clube tem muito bem traçado esse perfil do jogador Mantiqueira. Uma delas é o fair play, ou seja, disciplina. E aí nós vamos estar tratando dessas questões. Outra questão é o engajamento do atleta perante aos treinamentos e perante ao clube, a assiduidade nos treinamentos, a responsabilidade sobre os compromissos, o respeito sobre os profissionais e todos os atletas, as determinações de treinamento, as determinações de viagem, ou seja, tem toda uma disciplina para isso poder dar certo e ter um grande sucesso. Mas a família faz parte disso também. Então, como são jovens, são garotos, alguns classificam até como crianças, né, pré-adolescentes, ou seja, existe todo um estatuto, né, do conselho tutelar no sentido, né, de seguir ordens sobre o direito da criança e adolescente, tá? Então tem um estatuto também que protege e que com certeza cuida, né, ou exige pelo menos, né, algumas determinações para o desenvolvimento dessas crianças, além de eu ser um psicólogo e também poder dar um suporte, uma orientação aos atletas, até mesmo treinamentos, né, sobre essas partes emocionais, o desenvolvimento afetivo, né, dentro do desenvolvimento humano. Ele realmente é determinante para o desenvolvimento cognitivo, intelectual e motor, né, da aprendizagem corporal.
Então, o desenvolvimento afetivo aí, ele vai ser importante, a família vai ter que participar no sentido, né, de poder dar suporte positivo e orientar as crianças, porque elas vão lidar com questões sobre derrota, sobre perder, né, sobre não ser convocado, sobre não entrar no jogo, ser substituído, perder a partida, ter responsabilidade no resultado por uma falha individual. Então, tem todo um cenário além de ter um bom desenvolvimento, de ter um bom jogo, de ser extremamente importante coletivamente para a equipe, seja jogando, seja fora do campo, seja no vestiário, seja viajando, seja convivendo ou nos treinos. Então, todos ali participam da sua maneira, que muitas vezes a família ou a própria atleta, criança, não tem compreensão sobre toda essa estrutura de poder entender que todos fazem parte, que todos são colaborativos e que todos são importantes dentro das suas condições. Obviamente que a equipe técnica que vai construir estratégias e definir, né, de como vai ser o trabalho, de como vai ser as escolhas para as partidas e durante a partida, onde não somente acerta ou erra, mas são escolhas para o desenvolvimento do atleta e principalmente do resultado desportivo. Então o futebol sobrevive de resultado, e o futebol e o esporte é um acelerador desse desenvolvimento. Então nós sabemos que existem, né, atletas que têm um tempo de maturação emocional, afetiva, cognitiva, mecânica, né, corporal ali. Então muitas vezes ela nem consegue ter ainda o desenvolvimento de coordenação motora, enfim. Então tudo isso eles vão tendo aprendizagem, vão tendo seu tempo, tendo seu desenvolvimento, mas o futebol tem a cobrança desportiva, isso é inevitável, né? O resultado de uma partida exige com que a comissão técnica e principalmente o seu comandante, ele possa desenvolver um trabalho onde busque ser assertivo e constantemente ele adapta, ele se prepara, ele segue toda a sua estratégia para atingir um resultado que o clube posiciona aí para o longo do ano e para a competição. Então, são muitas coisas interessantes. Tenho certeza que é uma experiência nova para muitas famílias, né, de poder fazer parte de uma profissão que é o futebol, que é completamente diferente, né, dos projetos sociais, dos treinamentos e preparações, né, de futebol, com a proposta de ser lazer, de ser um hobby. O futebol que nós estamos falando é profissional porque a equipe Mantiqueira é uma equipe profissional, tem a equipe profissional que participa no Campeonato Paulista e as categorias de base. As categorias de base fazem parte de toda a estrutura da Federação Paulista profissional. Então, o Mantiqueira é um clube que tem a sua equipe representando, né, a categoria profissional além das categorias de base. E nós iniciamos hoje com as categorias desde a iniciação, que é o Sub-11, onde teremos atletas com 10 anos, teremos atletas com 9 anos e até atletas que seria 9 anos, ainda não completado, teria 8 anos. Então, todo é um processo de preparação, né, onde temos um limite de composição de elenco, de grupo, né, e que vai chegando atletas e vai saindo atleta. Para chegar um atleta novo, sai um atleta que já estava em desenvolvimento e ele não corresponde a toda uma estratégia cronológica do clube. Então esse é o futebol profissional. A grande vantagem de hoje, a categoria de base, sub-11 e 13,
e que depois joga a competição 12 e 14 no segundo semestre, é que vai estar ali na região Bragantina. Então vai estar tanto na cidade de Bragança Paulista como na cidade de Atibaia e toda a região de cidades que estão muito próximas. Então, atletas que fazem parte da região vão ter a oportunidade de não precisar se deslocar as famílias em treinar em outras cidades ou colocar toda uma estrutura familiar em outra cidade para que esse atleta possa ter essa experiência e jogar um campeonato paulista, um campeonato federativo. Então aí começa a carreira do atleta. A região Bragantina é extremamente rica em formação de atletas, em lançamento de atletas, de projeção de atletas. Existem muitos ex-profissionais que moram nessa região, que têm seus filhos, que têm seus sobrinhos. Então é uma região muito rica no cenário nacional e até mesmo internacionalmente. E os jogos são sediados na cidade de Guaratinguetá. Então as famílias também vão ter aí o ano inteiro a oportunidade de poder estar viajando com seus filhos, de poder estar acompanhando, né, nesse intercâmbio cultural que vai jogar em Guaratinguetá, que vai jogar em outras cidades, né, que o Mantiqueira é da cidade de Guaratinguetá. Então a base ela foi decidida nessa região por ser mais competitivo. Então assim, nós temos muito mais adeptos ao futebol, né, que se projetam profissionalmente, já estão habituados e acostumados na região Bragantina, né, região campineira também, né, de fornecer jogadores profissionais para o futuro. E aí, com o nosso know-how, nossa experiência, que sou eu, né, Miura, que é o Beto, com passagens de clubes, e por muito tempo, eu desde 97 tenho essa carreira profissionalmente em comissão técnica. Então são muitos anos aí de experiência trabalhando dentro do futebol, onde hoje em 2024 eu sou funcionário psicólogo do Audax também, né? E hoje com o Mantiqueira faço essa gestão de toda essa expertise, toda essa experiência para que esses atletas possam ter aí uma projeção profissional. É um grande trabalho que estaremos realizando aí. Então é o início de 2024 para que a gente possa ter um grande desenvolvimento do futebol de categorias de base e ainda mais participando de um campeonato paulista super competitivo. Terão grandes clubes aí, e para o seu atleta filho poder ser um atleta profissional, ele precisa de rodagem, ele precisa de minutagem, que hoje se chama, que é o estatístico, quanto tempo ele vem jogando, né, dentro das partidas de futebol, e há todo um cálculo disso que vai para plataformas estatísticas, onde os clubes grandes monitoram, ou seja, eles ficam observando e acompanhando esses atletas que se destacam para que rapidamente são absorvidos aos grandes clubes, né, aqui do Brasil. O que seriam grandes clubes? São clubes que estão na Série A profissional aqui, onde está toda a elite de clubes muito populares, de grandes referências em seus estados, no cenário nacional. É isso que acaba ocorrendo. E a partir daí começa um novo projeto, um novo caminho desse atleta, e futuramente há uma seleção brasileira e há uma Europa. Então é o processo gradativo, correto, importante, que hoje na região pode acontecer, de os filhos aqui, dos atletas, poder realmente ter essa oportunidade de estar jogando um campeonato paulista. Obviamente que toda essa preparação e essa cobrança, essa exigência que vai ser feita, né, do clube com o gestor, do gestor com o coordenador técnico e sucessivamente com a equipe técnica, é que tragam um resultado esportivo, que tenham uma boa performance, um bom desempenho, né, e que é completamente diferente do que é o futebol social,
né, onde é apenas uma brincadeira, um lazer, sem compromisso, sem comprometimento, onde vai lá e se chuta uma bola. Já num clube profissional já tem toda uma preparação, toda uma estratégia e o mais importante, tudo que abriga antes dos treinamentos, antes dos jogos, ou seja, toda essa preparação que o atleta tem na parte nutricional, na parte comportamental, na parte psicológica, né? Antes de chegar ao treinamento, aos jogos, ao desenvolvimento da partida, do jogo em si. Então tem tudo algo muito antes. E mais ainda, muitas vezes esses atletas se preparam a semana inteira e no fim de semana, mamãe, papai, vovô, vovó, madrinha, padrinho, acabam fazendo o quê? Levando a criança para fora dessa rotina de preparação profissional. O que eu quero dizer? Alimentação inadequada, né? O não descanso, a saturação, muitas vezes de outros tipos de atividades físicas. Ou seja, não, tem todo um protocolo e toda uma estratégia de preparação que se o atleta seguir, com certeza ele vai ter uma alta capacidade ali, né, de ele poder ter o seu desenvolvimento. E quando a gente começa a identificar atletas que não conseguem desenvolver, mesmo a gente oferecendo tudo, sabemos que o extracampo acaba interferindo e atrapalhando. Então, a felicidade de todas as pessoas que vão participar, terão profissionais para poder conversar, para poder orientar e com certeza em ambas esferas terão seus limites. Nós ajudaremos, orientaremos até dentro do possível ao máximo que pudermos, mas também há limitações que nem sempre a gente consegue, né, oferecer, até porque não é um filho e uma criança e um atleta, são muitos atletas, são muitas famílias, além de toda uma estrutura de trabalho que a gente precisa estar realizando. Então nós precisamos, né, o corpo técnico aqui com a gestão, pensar muito no macro e muitas vezes o microcosmos ali, um atleta só, né, não é possível, né, focar toda a energia e a atenção a isso. Aos atletas que não foram convocados, no dia 27, sábado, às 8 horas, em Atibaia, estão todos convocados, convidados a participar novamente de uma avaliação aberta, onde estarão a equipe de trabalho da equipe do Mantiqueira, além dos jogadores que nós já avaliamos e dos atletas que ainda nunca foram avaliados pelo Mantiqueira. Então, estarão ali muitos atletas para que novamente o seu garoto, o seu atleta possa despontar ali, possa mostrar, né, um desenvolvimento, uma eficiência, uma participação. O que isso significa? Que, obviamente, muitos garotos que a gente fez 2 avaliações, esse é o 3º processo de trabalho, no sábado será o 4º, muitas vezes ele ainda sente a dificuldade de chegar ali, ser avaliado, tem a parte, fator emocional. Isso é normal e é natural. Quanto mais avaliações ele fizer, quanto mais rodagens, quanto mais bagagem ele tiver emocional, vivencial, ele vai aos poucos se preparando para uma hora dar certo. Temos muitos exemplos, né, de atletas que foram campeão do mundo, que fizeram 9, 10 avaliações, que antigamente chamava peneira, né, e que acabou tendo a oportunidade em algum momento de corresponder, mas não é só isso. Ele tinha um perfil naquele momento para aquela instituição. Então, cada instituição também tem um perfil de escolha. Então, todos esses garotos serão avaliados sábado
no dia 27, às 8 horas, em Atibaia. Todos vocês estão convidados sempre para acompanhar todos os nossos canais de comunicação, que são as mídias sociais, para que vocês possam ter acesso e participar. O mais importante que eu entendo é vocês poderem acompanhar o trabalho que estaremos realizando pelo Mantiqueira, e meu desejo é que em algum momento você faça parte, esteja junto dentro desse processo de formação de atletas, que com certeza iremos projetar muitos atletas hoje pela Academia Desportiva Mantiqueira, da qual a gente tem uma gama experiência de formação por diversos clubes aí, e essa expertise de preparar um jogador para se tornar uma profissão e para o mercado profissional do futebol. É isso aí, nossas comunicações e mensagens para que vocês possam estar atentos, preparando e que possam estar participando com a gente aí dos campeonatos que vem aí pela frente. Valeu!